Moulin Rouge, essa passa a ser a nossa segunda sessão, a nossa segunda aula. Antes de começar a segunda aula, eu queria falar de um pequeno erro que houve, uma falha nossa, no verbo avoir. E depois ele vai ser corrigido e vocês vão olhar e vê-lo conjugado corretamente no presente do indicativo, esqueci no présent de l'indicatif, certo? Hoje nós vamos começar, como eu havia prometido, pela nossa fiche de apresentação. Então, como começar essa fiche de apresentação? Antes, porém, eu queria falar de uma coisa que eu não sei se vocês se lembram, que foi o cabeçalho. Eu prometi a vocês que nós iríamos fazer esse cabeçalho em francês e em português. Como é o propósito do nosso curso? Tudo que nós faremos aqui estará em francês e estará em português ao mesmo tempo. Quando eu falei do cabeçalho, eu posso chamar amavelmente em francês de le chapeau, que você traduz como um chapéu. Le chapeau, o chapéu. Isso quer dizer o seguinte: vocês vão ver aqui 4 processos. O primeiro é la ville, que quer dizer a cidade. O segundo é le jour, que quer dizer o dia. O terceiro é le mois, que quer dizer mês. E finalmente o quarto, l'année. Então, repetindo, la ville, le jour, le mois, l'année. Esse é o princípio do chapeau, o cabeçalho escrito em francês. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever é o nome da cidade, que em francês quer dizer la ville. No nosso caso aqui é Recife. Recife, depois a gente coloca a vírgula, la virgule, o dia. Vamos colocar o dia 11. 11 é o dia. 11 em francês é 11. E depois o mês que é setembro. 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 E finalmente o ano 2019, que é o ano. Então, na sequência, la ville, a cidade, le jour, o dia 11, le mois, o mês, setembro, e finalmente o ano 2019. Essa é a montagem do chapeau, o cabeçalho em francês. Em português você teria Recife, 11 de setembro de 2019. Agora, dando sequência, nós vamos escrever la fiche de présentation. Não sei se vocês estão lembrados, mas não tem problema se não lembrar. Trabalhamos 4 verbos que eu disse que seria extremamente importante nesse momento para aprendê-lo. Por quê? Porque partindo deles, melhor dizendo, nós iremos montar a nossa fiche de apresentação. Não sei se vocês se lembram, mas o primeiro verbo foi o verbo s'appeler. 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 Que você conjuga no presente do indicativo como je m'appelle, que quer dizer eu me chamo. Antes, porém, na fiche de apresentação, você começa para bonjour.
Bonjour, e pode colocar um ponto de admiração. Bonjour, je m'appelle Charles. Então, Charles é um nome fictício. Como poderia ser o seu nome? E posteriormente nós iremos fazer a ficha com os seus dados. Então, a primeira coisa é o nome. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Charles. Na sequência, iremos utilizar o verbo être, que foi o segundo verbo. O verbo être. Être, que quer dizer ser ou estar. Então, você escreve Bonjour, je m'appelle Charles, je suis brésilien, que é a nossa nacionalidade. Je suis brésilien, como você está vendo escrito aqui. No feminino, você vai acrescentar um N e um E, e vai ler como brésilienne. Então, vamos supor que, ao invés de Charles, tivesse escrito ali Marie. Então, ela diria Bonjour, je m'appelle Marie, je suis brésilienne. Depois, ainda, para utilizar o verbo être, você pode dizer uma profissão. E a profissão pode ser Je suis professeur. Je suis professeur. Depois, continuaremos com o verbo être, onde você aplica, como eu havia dito antes, être pode ser ou estar. Então, nesse caso agora, você vai aplicá-lo como verbo estar, dizendo Je suis à João Pessoa. Je suis à João Pessoa. Ora, nesse momento já utilizamos dois verbos. Como vimos o verbo s'appeler e o verbo être, chegou a vez do verbo avoir. Não sei se vocês se lembram, o verbo avoir quer dizer ter. Então vamos imaginar uma idade para essa personagem que nós estamos aqui na fiche de apresentação. Ela vai ter 15 ans. 15, então ela vai dizer J'ai 15 ans, como você está vendo agora escrito. J'ai 15 ans. Você vê que a ligação faz o Z ligando a vogal A. J'ai 15 ans, que quer dizer eu tenho 15 anos. E na outra sequência, nous avons, que é o verbo também avoir, que quer dizer nós temos, nous avons une voiture. Nous avons une voiture. E finalmente, o verbo aimer, que eu disse para vocês no nosso último encontro, na última sessão, que aimer pode ser gostar ou amar. Então eu digo j'aime, como está aqui escrito, j'aime, 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 j'aime João Pessoa. Isso quer dizer eu gosto ou eu amo João Pessoa. E finalmente, ilustrando ainda com o verbo aimer, 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 eu digo nous aimons les oranges. Nous aimons les oranges. Então, nós podemos traduzir como nós gostamos de laranja. Feita a ficha de apresentação, eu vou pedir então a vocês que façam uma outra ficha, pode ser feita num papel, com os seus dados. Vocês podem perguntar, mas nós não sabemos escrever 0, 1, 2. Nós teremos o cuidado de escrever
Bom, a cidade, la ville, você pode escrever qualquer uma. O dia, nós vamos escrever de 0, ou melhor, de 1 a 31, que cobre todos os dias do mês. O mês que quer dizer le mois. Então você terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora você terá necessidade de conhecer os 12 meses do ano. E em francês se diz les 12 mois de l'année. Quais são esses 12 meses do ano? Ou seja, les 12 mois de l'année. Você vai encontrar janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, dependendo da região, setembro, outubro, novembro e dezembro. E agora, finalmente, na nossa sessão de hoje, aprenderemos os números. Você tem 2019. Para os números, vocês vão aprender hoje 2019, como está escrito aqui, 2019. Posteriormente, nós escreveremos o restante dos números e eu posso até garantir que no próximo encontro você aprenderá a escrever e a dizer todos os números da língua francesa e relembrar, evidentemente, como nós escrevemos em português. Por hoje é só, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je dis au revoir à tous et à bientôt, certainement. N'oubliez pas mon petit café. Não esqueça do nosso pequeno café. Au revoir. Antes realmente de finalizar tudo, eu não poderia deixar de agradecer a quem está do outro lado pelos likes, pelas inscrições e por que não agradecer as mínimas, pequenas ou grandes contribuições que eu tenho recebido através da minha caderneta de poupança da Caixa Econômica, que vocês vão logo ver abaixo. Merci beaucoup. Au revoir.